Em uma pilha de ferro e cobre, os eletrodos fluem do eletrodo de ferro para o eletrodo de cobre. Isso acontece porque o potencial de redução do ferro, que é de menos 0,44 volts, é menor do que o potencial de redução do cobre, que vale a 0,337 volts. Então, nesse caso, o cátodo sendo o cobre e o ânodo sendo o ferro, teríamos uma pilha com o potencial de 0,337 menos 0,44, resultando em uma pilha com 0,777 volts de potencial. Como essa pilha possui o potencial de redução positivo, isso quer dizer que a variação da energia livre de Gibbs dessa pilha é negativa e, consequentemente, essa transferência de elétrons do eletrodo de ferro para o eletrodo de cobre vai ocorrer de forma espontânea. Na célula eletrolítica, o objetivo é forçar a inversão da direção do fluxo de elétrons. Então, nesse caso, do eletrodo de cobre para o eletrodo de ferro, através da inserção de uma fonte de energia externa. Então, se colocarmos uma bateria com o polo negativo na direção do eletrodo de ferro e, consequentemente, o polo positivo na direção do eletrodo de cobre, os elétrons, então, irão migrar nessa direção, do eletrodo de cobre para o eletrodo de ferro. Para que isso ocorra, vai ser necessário, no mínimo, esse potencial, uma bateria com um potencial de 0,777 volts. Então, nesse caso, como está havendo a transferência de elétrons do cobre para o ferro, o cobre vai oxidar a cobre 2+. Então, cobre oxidando a cobre 2+. Enquanto que no eletrodo de ferro, se houver íons ferro 2+ aqui no eletrólito, esses íons ferro 2+ vão ser reduzidos a ferro 0. Então essa que vai ser a característica de uma célula eletrolítica, é forçar a inversão do fluxo de elétrons através da impressão de uma fonte de energia externa, como uma bateria. Uma das grandes utilizações da célula eletrolítica é a produção de cloro 2+, a produção de cloro gasoso, Cl2, e sódio, a partir da eletrólise ígnea do NaCl. Então, nesse caso, o termo ígnea significa que essa solução na qual os dois eletrodos estão imersos não seria uma solução aquosa do sal NaCl, mas sim o próprio sal fundido. A reação, então, nesse caso, que a reação global, então, que estaria acontecendo, sendo o NaCl sendo transformado em
Então, seria 2NaCl seria sendo transformado em Cl2 mais 2Na, possui um ΔG igual a 384,1 kJ por mol. Então, o ΔG sendo positivo, indica que a reação não é espontânea. E, consequentemente, é necessário a impressão de uma fonte de energia externa para que ela ocorra. Então, na célula eletrolítica, para a produção de cloro e sódio, então os elétrons, migrando, tendo o fluxo no sentido da direita para a esquerda, então os íons de sódio vão receber esses elétrons, e vão incrustar aqui na parede do eletrodo na forma de sódio reduzido. Essa aqui então seria a reação que está acontecendo no cátodo. Então, teria Na mais um elétron formando Na. Enquanto que no ânodo, os íons cloro perdem elétrons. Os íons cloro perdem elétrons, formando então o cloro dissolvido ali na superfície, e que posteriormente vai se transformar em Cl2. Nesse caso aqui eu preciso completar a estequiometria. Então, a reação global sendo, corta os elétrons aqui, a reação então global sendo 2Na mais 2Cl- formando 2Na mais Cl2. Frisando que essa reação aqui possui um ΔG maior do que zero. E sendo ela não espontânea, ela só vai ocorrer com a impressão dessa energia externa que está sendo colocada aí de alguma forma. Bom, então, vamos supor que, tendo em vista, o conhecimento desse processo, da eletrólise do NaCl para a produção de sódio e cloro 2+, quanto tempo levará se você quiser produzir? Quanto tempo levará se você quiser produzir 1 quilograma de sódio, produzir 1 quilograma de sódio com uma corrente
colocando ali, então fornecendo uma corrente de 60 amperes. Então, qual é o tempo necessário para que você possa fazer a produção da massa de 1 kg de sódio através do processo de eletrólise ígnea do NaCl. Então, nesse sentido, eu sei que se eu quiser produzir um átomo de sódio, é necessário eu ter um elétron, devido à reação que Na mais um elétron, eu produzo Na0. Para produção então de um átomo de sódio, é necessário eu fornecer um elétron. E a carga de um elétron é de 1,6021 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então eu preciso de 1,6021 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb para produzir um átomo de sódio. Só que eu não vou produzir um átomo de sódio, eu vou produzir 1 kg de sódio. Eu sei que 1 mol de sódio é igual a aproximadamente 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de sódio. Então, para uma determinada quantidade de sódio, que eu vou chamar aqui de X, eu vou precisar de isso vai correlacionar a Y átomos de sódio. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu preciso produzir 1 kg. Eu preciso produzir 1 kg de sódio. Só que eu sei que 1 mol de sódio é igual a 23 gramas de sódio. Ou seja, então para 1 kg, que são 1000 gramas, de sódio, eu preciso de uma determinada quantidade aqui, isso que correlaciona a determinada quantidade em mol de sódio. E essa quantidade aqui, em mol de sódio, né, fazendo aqui uma regra de 3, vai ser 43,48 mols de sódio. Então veja que 1 kg de sódio é igual a 43,48 mols de sódio. 1 mol de sódio corresponde a 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de sódio. Então, 43 vezes
2,48 mols de sódio vai corresponder a quantos átomos de sódio? Então, nesse caso aqui, vai corresponder, fazendo aqui a regra de 3, né? Isso vai corresponder a 2,618 vezes 10 elevado a 25 átomos de sódio. Então vamos guardar esse valor aqui, 2,618 vezes 10 a 25 átomos de sódio. Isso aqui é o que eu estou produzindo. Isso aqui é o que eu quero produzir. Isso aqui é 1 kg de sódio, corresponde a 2,618 vezes 10 elevado a 25 átomos de sódio. Só que eu sei que, então, para um átomo, né, para um átomo de sódio, para um átomo de sódio, eu preciso de um elétron, ou seja, eu preciso de 1,6021 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, 1,6021 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Se eu quisesse produzir um átomo, só que eu não quero produzir um átomo, eu quero produzir 1 quilo, ou seja, eu quero produzir 2,618 vezes 10 elevado a 25 átomos. E, fazendo aqui a regra de 3, eu vou achar o valor de 4,19 vezes 10 elevado a sexta coulomb. A corrente elétrica em ampere se relaciona à carga e ao tempo da seguinte forma. Então, uma corrente elétrica dada em ampere é igual a determinada carga que está passando em determinada área por tempo, né? Se aqui eu estou colocando em ampere, então o ampere sendo coulomb por segundo, consequentemente eu teria a carga aqui em coulomb dividido pelo tempo em segundo. Então, para essa carga de 4,19 vezes 10 elevado a sexta coulomb, fornecendo então uma corrente de 60 ampere, que é uma corrente específica fornecida, por exemplo, por uma bateria de um carro médio, de porte médio. Então, esse tempo aqui seria igual a carga dividido pela corrente. Então, o tempo seria igual a 4,19 vezes 10 elevado a sexta coulomb dividido por 60 ampere. Então, esse tempo vai ser igual a 69.914 segundos. Em horas, então esse tempo é 19 horas. Então, a resposta para a questão: para produzir 1 kg de sódio com uma corrente fornecida por uma bateria de 60 amperes, é necessário, esse processo leva 19 horas para ser completado. Beleza. Como que eu posso saber que de fato, né, digamos que isso aqui a gente já foi falado anteriormente, né? Se eu tiver, por exemplo, uma célula galvânica aqui, no qual estivesse presente aqui no eletrólito
uma solução de NaCl, como está demonstrado nesse esquema, né, e nesse mesmo eletrólito se fosse adicionado essa solução 1% de fenolftaleína com o ferricianato de potássio, então o ferro, né, tendo o potencial de redução menor do que o potencial do cobre, faria com que então essa célula, o fluxo de elétrons dessa célula ocorresse do ferro para o cobre. O ferro então perdendo elétrons, ele estaria então oxidando a ferro 2+, enquanto que o cobre, recebendo elétrons, se houvesse íons cobre 2+ aqui na solução, ocorreria então a redução dos íons cobre 2+ para cobre 0 e cobre 0 incrustaria aqui na superfície, mas esse não é o caso. Né? Nesse caso aqui existe uma solução aquosa que contém íons Na+, e Cl-. Né? Então, dessa forma, aqui no eletrodo de cobre, o que vai acontecer, né, se caso essa aqui fosse uma solução também aerada, né, o que aconteceria aqui seria a reação de redução da água e do oxigênio, formando então a hidroxila. Então, no entorno aqui do eletrodo de cobre, você teria uma concentração maior de hidroxila. Então, nesse caso, concentração maior de hidroxila, o indicador fenolftaleína faria com que aqui ao entorno da solução do eletrodo de cobre formassem aqui uma solução rosa. Enquanto que, devido à presença do ferricianeto de potássio, no entorno aqui do eletrodo de ferro, você teria então o depósito de um sólido, azul, né, que seria o ferricianeto de ferro, como já demonstrado, né, em aulas anteriores. Bom, se numa outra situação você fizesse a inversão então dos polos através da inserção aqui de uma bateria, né, fazendo então ligando o polo negativo da bateria ao eletrodo de ferro e o polo positivo ao eletrodo de cobre, o fluxo de elétrons se inverteria, né? E aí, nesse sentido, quem oxidaria seria o eletrodo de cobre, formando íon CO2+, e no lado do ferro que ocorreria a redução da água e do oxigênio, formando, então, aumentando a concentração de OH-. Ao redor, então, do eletrodo de ferro, o indicador fenolftaleína faria a solução ficar rosa, enquanto que no entorno do eletrodo de cobre depositaria um sólido castanho alaranjado, que seria o ferricianeto de cobre. Agora, em uma terceira situação, se por acaso esse eletrodo de cobre fosse substituído por um eletrodo de carbono, aí a situação seria a seguinte, né? Mantendo então o polo negativo para o eletrodo de ferro e o polo positivo agora para o eletrodo de carbono, a corrente elétrica fluindo da direita para a esquerda, corrente elétrica fluindo da direita para a esquerda, o que ocorre é que aqui o carbono
ele não vai oxidar. O carbono não vai oxidar. Então, o que vai acontecer é que aqui no entorno do eletrodo de cobre, no entorno então do eletrodo de cobre, você vai ter a oxidação da água. Na verdade, a eletrólise da água, a quebra da água. Então, a água vai se transformar em H+, mais oxigênio, gerando elétrons, né? Que os elétrons então fluiriam para o eletrodo de ferro. No eletrodo de ferro, teria a reação de agora redução da água, do oxigênio. Só que aqui produzindo as hidroxilas, como já se sabe. Então, essa reação global, né, somando essa reação com essa reação que está acontecendo aqui no eletrodo de carbono, você chegaria nessa reação que representa a eletrólise da água. Então, a água, duas moléculas de água sendo quebrada em dois cátions H+, com mais dois cátions, dois ânions OH-, né, duas hidroxilas. Então, concluindo sobre as células eletrolíticas, então, nesse caso, em uma célula eletrolítica, o metal que funciona como ânodo, por exemplo, nesse caso aqui o cobre, ele vai oxidar rapidamente, né? E a taxa de oxidação vai ser proporcional à corrente do que você está colocando aqui no circuito. O metal que funciona como um cátodo vai ficar protegido, né? Então, nesse caso, numa situação normal, o ferro oxidaria. Se você fazer a inversão da corrente, você passa a proteger o ferro da corrosão. E só que a proteção do ferro aqui, ela não está acontecendo devido ao circuito normal, ou seja, não está acontecendo porque o cobre está oxidando, né? Ele está acontecendo sim porque você colocou aqui uma corrente externa. E numa terceira conclusão que a gente poderia fazer é que se fosse utilizado aqui no ânodo um eletrodo inerte, como por exemplo o carbono, esse eletrodo, como carbono carbono grafite, né, uma liga ferro-silício, ou então titânio com platina, esse eletrodo, o metal aqui do eletrodo, quer dizer, o eletrodo em si, ele protegeria o ferro, porém sem ocorrer a sua oxidação. Então, esse método aqui de proteção é o que se chama de corrente impressa.